Olá chicos, que tal? Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês da primeira série do ensino médio. Venham comigo. Vamos ver aqui quais os objetivos desta aula. Ó. Primeiro, compreender a partir de textos de diferentes gêneros os verbos no presente do indicativo e quais as suas funções dentro do texto. E também reconhecer os efeitos de sentido decorrentes do uso dos verbos no presente do indicativo, percebendo aí a sua função, a função que eles exercem no texto. Vamos a pensar, duas perguntas aqui para a gente fazer uma reflexão. Primeiro, los ejercicios están en tu rutina habitual? Você está habituado a fazer prática de exercícios físicos? Segundo, para sentir-te vital, praticas algum deporte? Você é acostumado a praticar algum esporte no seu cotidiano, no seu dia a dia, além das aulas de educação física? Reflitam aí um pouquinho. Olha aqui. Sabias que tão importante como calentar e estirar antes de realizar qualquer atividade física es realizar unos ejercicios de respiración y relajación después de haberla practicado? Ou seja, praticar aí exercício de respiração, relaxamento após a prática, né? El cuerpo entero se activa y tensiona quando estamos praticando exercício. Desta forma, evitamos lesiones, dolores musculares, rigidez ou contracturas. Al finalizar, é importante aprender a relajar a musculatura e lo ideal é hacerlo com uns estiramentos e algumas respirações. Ou seja, o que ele está expondo aqui? Quando você faz prática de exercícios, é comum que a musculatura, né, do corpo vai fazer aí, né, um estendimento. Então, a forma mais habitual e mais adequada é que a gente faça um exercício de alongamento, tanto antes quanto depois, para que não haja problemas de musculatura, dores, por exemplo, tá? Então aqui, até temos aí um GIF, né? Na imagem, ali um animal estirando, né? Porque é muito comum, tá? Se espreguiçar, fazer justamente aí esses exercícios, né? De relaxamento, respiração e alongamento. Também é importante ter em conta que o corpo necessita que le dediques um momento a que se relaje totalmente tras uma atividade intensa. Possíveis vantagens aqui, possíveis vantagens. Primeiro, preparar-te para a atividade física, recuperar-te del cansaço e relajar-te al final. Ou seja, quando você vai se preparar para uma atividade física, você faz justamente essa atividade de alongamento, né? E para também recuperar do cansaço após a prática de algum exercício, alguma atividade física, você faz esse alongamento justamente para auxiliar nessa recuperação e relajar-te al final, né? Ou seja, relaxar. Primeira atividade. Preste atenção no questionamento aqui, Com los que haceres de tu rutina, estudiar, ajudar a limpiar, organizar tu hogar, quizás incluso trabalhar. Olha a pergunta. Que atividade praticas para relajar? Ou seja, qual atividade que você pratica aqui para relaxar? Se não praticas nenhum deporte, outra atividade, puedes hacer sugerências. Ou seja, se você não pratica nenhuma atividade ou esporte, pode aí fazer sugestões. Eu vou dar um tempo para você pensar e retornamos na sequência.
Venham comigo então, ó. Possíveis respostas aqui. Uma resposta positiva e uma negativa, ó. Se for positivo, se eu pratico estiramento de los miembros al sentir cansaço. Apenas uma sugestão, tá? E segundo, ó, no pratico nenhum exercício. Pero, ou seja, mas, né? Conjunção aqui, pero, a veces me relaja leer um bom livro. É uma opção. Ok? Então ficam aí as duas sugestões. Continuando aqui, ó. Compreendendo. Las frases de abajo são fragmentos sacados del texto que leímos. Presta atenção na pergunta, ó. Que indicam as palavras destacadas e como las chamamos. Ou seja, o que indicam essas palavras que estão destacadas e como as chamamos. Ó, dois fragmentos do texto. Primeiro, tão importante como calentar e estirar. Presta atenção aqui, ó, nessas duas palavrinhas. E a outra, depois de haberla praticado. Tá? Nós chamamos aqui, então, os verbos, né? Ó, são palavras que indicam ações, acontecimentos representados en el tiempo. Então, presta atenção aí, ó, calentar, estirar, haberla, chamamos de verbos. Já deve ter estudado isso também, logicamente, em língua portuguesa. Então, já também serve de referência aqui para as nossas aulas de língua espanhola, tá? A função dos verbos aqui, então, que acabamos de ver. Quando queremos expressar uma acción que tiene lugar en el momento que se habla, utilizamos el presente de indicativo, ou seja, utilizamos o tempo presente para falar justamente dessas ações que estão ocorrendo no momento atual, tá? Por exemplo, no cotidiano. Juntamente com as personas verbales, que vocês já estudaram também, ó, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, yo, tu, ele e ella, e primeira e segunda, terceira pessoa do plural, ó, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, eles. Observem aqui os três verbos, calentar, estirar e haber. Foram os verbos retirados lá das frases anteriores. Observem também que o verbo calentar, ó, é um verbo irregular. Por que é um verbo irregular? Porque ele muda a raiz verbal, ó. O E se transforma em IE em alguns casos particulares. O verbo haber também é um verbo irregular, tá? Você consegue observar aqui, ó, que o A se transforma em E em alguns casos particulares também, tá? Já o verbo estirar, ó, ele mantém a regularidade da raiz. Tá? Então, aqui vocês têm a conjugação desses três verbos no presente do indicativo. Fixaram aí? Vamos aqui, ó, analisando. Então, verbos irregulares em terceira conjugação, terminados em ir. Ó, as pessoas do discurso, as pessoas verbais, verbo salir. Olha como que é a conjugação desse verbo. Eu salgo, tu sales, él, ella sale, nosotros, nosotras salimos, vosotros, vosotras salís, ellos, ellas salem. É o verbo sair em português, né? E o verbo oír, que ó, ouvir, né? Tem o mesmo sentido que escutar também. Ó, yo oigo, ouço, né? Tu oyes, ouve. Ó, ele, ella, oye, tá? Oye, de ouve, tá? Nosotros, nosotras, oímos. Vosotras, vosotras, oís. Ellos, ellas, oyen. Observa que são verbos irregulares, por quê? Porque transforma ali, muda, altera a raiz verbal, tá? Em algumas formas aí. Ok? Fixou aqui os verbos irregulares, tá? Agora vamos para a atividade 2. Pensas em ações que praticas a menudo, ou seja, pense aí em algumas ações que vocês praticam com frequência, tá? Que tienes que ver com que te haces bien.
con las que te diviertes y apúntalas em tu caderno utilizando os verbos irregulares de abaixo. Então vocês vão colocar aqui justamente algumas ações que vocês praticam com frequência e, que te fazem bem, tá? Algo positivo aí no seu dia a dia. Nós temos aqui 4 verbos, né? Verbo ir, que é ouvir, salir, que é sair, haver, que é o verbo haver, né? E calentar, que é aquecer, né? Esquentar, tá? 4 verbos aí, vocês vão montar então 4 frases aí, 4 contextos, 4 orações, justamente de acordo com o contexto que o professor explicou. Voltamos na sequência, tá? Com os apontamentos e as sugestões. Até breve. Vamos lá então? O professor vai dar aí algumas sugestões, algumas sugerências para possíveis respostas. Vamos a ver acá. Então, com o verbo oír, a menudo, ou seja, com frequência, né? Ouço músicas de la rádio, tá? Verbo salir, letra B. Mi família e eu, lembrando a pessoa do discurso aqui, nós outros salimos todos os viernes para cenar, né? Então a gente sai aí às sextas-feiras para jantar. Cenar é jantar, né? Mis primos han estado, lembrando aqui, que é um verbo composto, tá? Han estado, né? Enfermos em la pandemia, né? Eles têm estado aí enfermos durante a pandemia. En las noches de frío nos calentamos com uma sopa, né? Ou seja, nos esquentamos nesse sentido, né? Com a sopa. Me caliento quando salgo para caminhar, ou seja, eu me aqueço, né? Quando saio para caminhar, estou caminhando, beleza? Então, fica aí algumas sugestões de respostas para vocês. Curiosidade. Exercício de relaxação e respiração depois do deporte. Ou seja, né? Relaxamento, ali respiração após a prática esportiva. Olha o que fala aqui. Também é interessante que relajes o corpo realizando algum exercício de respiração depois de tu atividade física. Com estes exercícios, terminaremos de despejar a mente e de chegar a um estado que te llenará de vitalidade. Ok?
Conoces a alguém com estresse? Ou seja, vocês conhecem alguém com estresse? Será que o estresse faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano? Inclusive vocês aí, enquanto estão estudando, né? Chegando ali próximo do período de provas, né? Vocês têm que entregar os resultados obtidos ali por meio da aprendizagem. Será que a gente fica com estresse frequentemente? Então vamos apontar um pouquinho aqui, ó. El estrés es uno de los principales indicadores en la sociedad junto a la obesidad y el sedentarismo de falta de bienestar y problemas de salud. Então é um princípio aí que vai ocasionar justamente aí, ó, essa falta de bem-estar e problemas de saúde. Algo que hace años no se valoraba o a lo que no se le daba importancia ha tomado un papel protagonista en el siglo XXI debido al estilo de vida donde no paramos en todo el día y no nos movemos en todo el día. Principalmente agora, né? Ainda período de pandemia, voltamos há pouco, né, aí a nos movimentar, mas no momento que a gente tinha que ficar em casa, ficava muito tempo ali, né, sedentário, parado, com as aulas online, né, e não podíamos sair justamente por conta, né, do motivo de infecção, então você acaba ficando muito tempo em casa, sedentário, e o estresse aqui, ó, é um dos motivos justamente aí, né, de causar aí malefícios à saúde, tá? E além disso, ele fala que aqui, ó, no nosso século XXI, né, devido também ao estilo de vida que as pessoas estão vivendo num contexto aí muito agitado, né? Às vezes a gente não para, né, para respirar, para relaxar, para fazer uma boa alimentação, sempre estamos atarefados. É só você refletir aí, né? Veja a rotina do papai, da mamãe, né? Dos familiares que moram com vocês, aí até mesmo a rotina escolar de vocês, tá? Vocês vão ver aí que às vezes a gente não para e às vezes também não nos movemos como deveríamos mover aí o nosso corpo. Fazemos as práticas adequadas de exercício, né? Agora te toca a ti, tá? Então, uma atividade que vocês vão desenvolver aqui, ó. Técnicas de relajación. Se pode dividir em 3 grupos principais. Então, 3 grupos aqui, técnicas de relaxamento. Ó, exercícios ou técnicas de respiração, técnicas mentais, ou seja, utilizar a mente, né? E técnicas corporais. Então, a primeira tem a ver mais com a respiração. A segunda, né, o psicológico, o mental. E a terceira com o corporal, ou seja, mover o corpo, né? Agora, pensando nesses 3 grupos, presta atenção aqui, ó, no questionamento. Que tal elaborar 3 frases sobre as técnicas de relajar, utilizando verbos em presente de indicativo? Então, vocês vão elaborar 3 frases aí sobre as técnicas de relaxamento, utilizando aqui justamente verbos no presente do indicativo, tá? Então, pensem aí, reflitam sobre o que estudamos, né, na aula de hoje e voltamos na sequência com possíveis reflexões e sugestões aí.
Ó, venham comigo aqui, ó. Vou dar 3 sugestões, então. Olha lá. Cuenta hasta 3, llenando bien de aire los pulmones, tá? Conta até 3, né? Enchendo aí, né? Inflando, tá? Bem, né? Os pulmões. Suelta, ao verbo aqui, el aire por la boca lentamente, contando de nuevo hasta 3. Ou seja, você vai fazer exercício de, né, inspirar, né, expirar, tá? Utilizando aqui o tempo. Estira los miembros de tu cuerpo. Ou seja, justamente aí fazer os alongamentos adequados, tá? Então são 3 frases, né? Foram formuladas aqui, apenas sugerências, tá? Sugestões. E utilizando aqui, então, verbos no presente do indicativo, com base naquilo que estudamos hoje, tá? O que aprendemos? Leitura de fragmento de artigo, emprego dos verbos irregulares calentar, haber, salir e oír, e atividades de reflexão do tema com uso de los verbos irregulares. Bueno, hasta la próxima, un abrazo.